Bom, vamos lá. O jogo tá basicamente ganho, dentro de casa, um homem a mais, e aí aos 49 minutos o Vasco toma um gol de empate, mais uma vez uma falha defensiva, assim, haja paciência, tá ligado? Vamos lá, pessoal, comentar sobre tudo que rolou aqui, vem aqui comigo. Bom, no que tinha tudo para ser um jogo bem legal, dentro de casa, contra o Ceará, é um adversário que não dá para chamar de fácil, porque olha na onde que o Vasco tá na tabela, mas não é dos mais difíceis. O Vasco veio a campo com esses 11 jogadores aqui, e a gente tinha muita novidade em relação ao que tinha sido o último jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo. O Vasco escalado, o Vasco distribuído em campo, era esse aqui. A gente tinha novidades como o Puma, que na verdade não é exatamente uma novidade, mas ele tá aqui no lugar do Piton. A gente tem também, agora sim, novidade de fato, Robert Renan pela primeira vez sendo titular com a camisa do Vasco. Eu já antecipo que eu achei que ele fez uma boa partida. E a gente tinha Matheus Carvalho, Matheus Cocão no lugar do Tietê, esse machucado, provavelmente volta pro próximo jogo, mas não tinha condições para hoje. E aqui, cara, a gente tinha um time que tinha algumas mudanças aqui e ali, mas não tanto assim, dava pra fazer um jogo tranquilo. O Vasco tinha a obrigação hoje de ganhar esse jogo, porque os próximos, eu vou tentar lembrar de falar depois no final do vídeo, os próximos jogos não serão fáceis. Enfim, o jogo começa e o que a gente tem logo de cara? A gente tem o gol, Felipe Coutinho, de falta, um baita de um gol. Olha só, aqui na cobrança o Coutinho vai pra bola, bate e sem chance pro goleiro, sai ele aqui comemorando. Felipe Coutinho que foi alvo de muita discussão aí, por causa da fala do Roger Flores, de, pô, não era pra um jogador desse tamanho sair tão cedo e tal. Eu até falei, pô, existe sim uma questão de cansaço no Coutinho, que ele nunca dura os 90 minutos e tal, diferente do Verratti, por exemplo, que é mais velho, e o Coutinho, de fato, hoje, de novo, não durou, tá ligado? Só que ele fica até basicamente ali aos 40, e cara, como eu falei no outro vídeo, eu acho que eu vou repetir aqui, a parada é que o Coutinho, enquanto estiver em campo, tem que render, e hoje ele volta a render. A gente teve hoje um Santos jogando contra o Atlético Mineiro, e o Coutinho, eu acho que junto com o Neymar, são os dois melhores da geração, e cara, o Neymar, mais uma vez, joga muito mal, tá ligado? Todo mundo aqui sabe como que eu acho o Neymar fenomenal enquanto jogador, mas cara, hoje faz mais uma partida muito ruim. Enquanto isso, a gente tem o Coutinho aqui, que é verdade que não aguenta todos os minutos, mas que vai bem mais uma vez. Um detalhe que me chama a atenção aqui é que, assim como tinha sido na Copa do Brasil, onde ele bate a falta lá e o Neto falha e aí tem o gol do Nuno, naquele dia ele tinha cavado a falta, ele tinha feito o lance, sofrido a falta, batido e daí surgiu o gol. Hoje, mais uma vez, ele chama na individual, ele sofre a falta, ele bate a falta, converte. Então, assim, se a gente não tem ele durante os 90, os minutos que a gente tem, ele tem jogado bem. O Coutinho, ele vem numa sequência boa, a verdade é essa. Eu acho que o último jogo ruim dele foi contra o Corinthians. Ele teve aquela semana lá de Corinthians e Juventude ali, ele foi muito mal, mas depois disso ele chega agora, se eu não me engano, ao terceiro jogo bem. Antes disso, aí teve o Santos lá, o 6-0, onde todo mundo foi bem. Enfim, cara, a verdade é que o Coutinho hoje em dia tá muito bem e a gente espera que ele continue, porque a grande questão dele é que desde que ele chegou no Vasco, ele teve jogos bem, teve jogos de Felipe Coutinho, só que aí a dificuldade de manter a constância sempre foi ali uma parada presente. Agora ele tem mantido, é claro que não é uma sequência tão longa assim, mas ele tem mantido uma sequência de bons jogos. A gente torce para que continue assim. Assim, tem que torcer, e eu acho que é torcer mesmo a palavra, contar com a sorte, para que não venha nenhuma lesão e tal, porque a gente sabe como é que é o histórico do Coutinho, e a gente tem visto no Vasco, pô, o Jair machucou, o Tietê com uma lesão muito menor, mas machucou também. É torcer pra não ter nada que atrapalhe agora, nem em jogo, nem em treino. E eu falo isso porque o Watson quebrou a perna treinando, tá ligado? Enfim, depois, na sequência, gol dos caras, gol do Ceará. E aqui, cara, aqui começa o velho problema do Vasco, de problema defensivo, só que dessa vez é um problema diferente. Eu acho que dá pra falar aqui, se quiser colocar um pouquinho de polêmica, a gente sofre de dinizismo, o clássico, a saída de jogo lá e tal, sem tanta qualidade, que dá bosta, mas calma, vamos lá. Olha só, vamos analisar o lance com calma, porque o Robert Renan devolve no Léo, o Léo vê aqui o Matheus Cocão pressionado na fogueira, e aí ele dá o passe, o Matheus Cocão erra o passe dele, entrega, meu Deus do céu, cortado aqui, defende no rebote, o gol acontece e sai aqui o Galeano comemorando. Muita gente reclamou muito do Matheus Cocão, e eu acho justo o passe dele errado, e além desse passe, eu acho que hoje o Matheus Cocão, ele tava mal, e eu falo hoje porque no último jogo da Copa do Brasil, ele tinha ido bem. Então, assim, o Cocão é um cara que não tem grife. Eu acho que tem muito jogador que
O cara, para começar a ser criticado, ele precisa de muito tempo jogando mal para ser criticado. O Cocão é o exato oposto disso. O Cocão, assim, se ele estiver feio no dia, a gente já pega mais pesado com ele. Só que hoje não. Hoje foi o caso. Hoje realmente ele jogou muito mal. Como eu tava falando, na Copa do Brasil, no último jogo, ele tinha vindo bem pra caramba, tá ligado? Eu vi ele dando carrinho, ele demonstrando raça, ele entrou e não comprometeu. Hoje, cara, ele entra bem perdido no jogo. Ele entra de titular, então tá desde o começo, só que bem perdido. Agora, eu não consigo não pesar um pouco também no Léo Jardim, que você sabe muito bem que eu sou completamente fã. Se a gente tá na Copa do Brasil ainda na semi, é por causa do Léo. Mas, cara, o Léo viu, porque o Cocão, ele tá de costas. Ele tem a responsabilidade de saber o que tá acontecendo ao redor dele ali, mas não tem como ele ter olho na nuca. Então, quem viu a jogada de forma mais clara foi o Léo. Viu ele na fogueira, tocou na fogueira. Então eu acho que assim, é um erro aqui dessa ideia de jogo à la Diniz, como eu falei, o dinizismo, essa parada de sair tocando bola. E cara, na mesma hora que eu falo do dinizismo, e é um termo que a gente não tem usado muito aqui, e dinizismo normalmente é usado pra crítica. Dificilmente, nossa, você viu o dinizismo? Dificilmente isso é algo bom, tá ligado? Mas o Diniz, eu acho que cada vez mais ele tem aberto mão dessa parada de, cara, só tem um jeito de jogar. Eu acho que a necessidade de entregar resultado tem feito ele, cara, aceitar jogo feio às vezes e tal. Só que nesse caso aqui, eu não sei se eu tô exagerando, tá ligado? Mas me parece um caso clássico de chuta a bola pra frente, Léo, e acabou o problema. Só que aí, provavelmente, impulsionado, incentivado por aquela ideia de toca a bola, ah não, mas tá na zaga, ah não, mas os caras estão pressionando, não toca a bola. Impulsionado por essa ideia, a gente toma um gol completamente besta. Então o Coutinho vai lá e faz um gol de falta muito bonito e poucos minutos depois a gente já entrega. A galera pegou o Cocão pra Cristo, é igual eu falei, o Cocão, cara... De verdade, o Cocão ser feio e ter vindo do Náutico faz ele ser mais criticado. A verdade é essa. A verdade é essa, tá ligado? Mas enfim, a galera pegou o Cocão pra Cristo e tá certo porque ele de fato errou também ali no passe, mas o Léo, na minha visão, também errou, então pra mim é um erro mais coletivo do que individual, apesar de ter claramente o individual ali do Cocão. Enfim, depois disso aqui a gente tem a crescida do Ceará e este aqui é ele, Pedro Raul. Saudade, torcedor? Quem falou sim, por favor, saia do vídeo e não volte nunca mais. A gente tem Pedro Raul chutando com o Léo Jardim pegando. Então, se o Léo erra ali, é que ele dá uma recompensada, ele defende. O Vasco, 43 do primeiro tempo. O Vasco começa a ir pior na partida. E aqui, cara, é foda porque assim, dentro de casa, é igual eu falei, a gente estando na posição que a gente tá, a gente não pode falar que nenhum adversário é fraco, né? Ou quase nenhum. Então, a gente tem que ter essa humildade. Mas é o Ceará, certo? Colocado o ponto da humildade, é o Ceará. O Vasco dentro de casa, porque se fosse lá tudo bem, mas dentro de casa, o Vasco começa a ficar na roda pro Ceará. O Ceará começa a tomar conta do jogo, o Diniz perde a mão ali do que estava acontecendo na partida e dessa forma a gente vai pro intervalo com o Cocão, que aqui aparece debaixo de vaias. E cara, eu queria dar uma opiniãozinha aqui, tá? Eu acho que na mesma hora que eu já falei mal dele aqui, eu já defendi, porque, pô, acabei de falar que o cara é criticado por ser feio. E assim, vamos combinar aqui que não é o ser humano mais belo da história. Mas cara, uma parada aqui. Vaiar jogador antes do jogo acabar eu acho errado. O Cocão errou feio hoje, basicamente entregou o gol e aí o pessoal, durante a partida, começa a pedir pro Diniz tirar o Cocão. Eu acho que, se tivessem feito isso no intervalo, tá ligado? Se bem que o Diniz entra lá pra lidar com a galera, o Diniz não ouviria. Mas enfim, o que eu ia falar, a ideia inicial era, eu não sou muito favorável a ficar vaiando o jogador enquanto o jogo tá acontecendo, a não ser que seja um caso muito velho, que sabe, é recorrente pra caramba e tal. Eu acho que, pô, você mata o cara que ainda tá em campo. Querendo ou não, gente, jogador é ser humano, psicológico, sabe, afeta muito. E aí numa dessa pro cara começar a errar ainda mais porque ele tá afetado pela torcida, eu acho que não custa nada. Eu não sou tão favorável à ideia de ficar vaiando, mesmo que o cara esteja mal, a não ser que seja um caso muito grave ou então muito recorrente, que não era o caso do Cocão aqui. Eu sei lá, eu não gosto muito dessa. Enfim, nesse contexto a gente vai pro intervalo 1-1, gol do Coutinho, gol do Galeano. E cara, posse de bola a gente tinha. Então, se a gente tá falando aqui de Diniz, e eu acho que hoje um dia para falar bastante de Diniz, a gente tem anotado 68% de posse de bola pro Vasco, contra 32%. E aí, em finalizações, porque posse de bola tocando na zaga não adianta muita coisa,
Em finalizações, segundo o Flash Score, empatado 7-7. Porém, tem uma coisa. A qualidade das 7 finalizações do Ceará é melhor, é superior. O Pedro Raul, por exemplo, levou mais perigo. O goleiro nosso teve que trabalhar muito mais do que o goleiro deles. E aí, em números, 7-7, beleza? Mas do Ceará, 5 foram no gol. E aí tem 4 defesas e o gol. E do Vasco, apenas 2. Então, assim, o Ceará foi melhor no primeiro tempo. O que é um problema. Porque é aquilo, cara, mas o time do Vasco também não dá muito pra cobrar o Diniz, porque o time do Vasco não é muito bom, mas o Ceará é. Não sei, tem que ver isso aí. No segundo tempo a coisa melhora, a verdade é essa. E aí a gente tem o Verratti participando talvez pela primeira vez de alguma coisa mais efetiva no jogo aos 8 minutos, uma bola que sobrou dentro da área ali, se eu não me engano, um bate-rebate, e ele chuta, o goleiro defende, tinha acabado de defender e defende pela segunda vez. Cara, tem me incomodado como que o Verratti participa muito pouco no jogo. Eu queria saber se é só eu, se você também tá tendo essa impressão. Obviamente, o Verratti segue fazendo gol. O Verratti foi falado durante a transmissão do Premier que é o segundo estrangeiro com o maior número de participações em gols aqui no Brasil, no Brasileirão. Porque, no geral, no ano inteiro ele é o número 1. No Brasileirão ele é o segundo, se eu não me engano. O Arrascaeta é o primeiro. Acho que são esses os números. Cara, então assim, o Verratti ainda tem número. Ele ainda entrega gol. Ele ainda tá lá brigando por artilharia, aquela coisa toda. Beleza, mas jogo não é só número, né? Número é muito importante, mas número não é tudo. É por isso que a gente assiste a partida e não só olha o placar. Eu sinto que o Verratti tem contribuído muito pouco. Eu acho que no primeiro tempo, por exemplo, ele apareceu no máximo para sofrer falta e é isso aí. Cara, muito sumido. O Robert Renan acertou um baita de um passe pra ele, e aqui eu tiro um momento pra falar do Robert Renan, tá? Moleque bom, aparentemente tem coisa ali, vamos torcer pra não desandar, como foi lá no Internacional e tal, onde ele saiu meio que chutado depois da cavadinha, mas até a cavadinha do Robert Renan mostra um pouco de personalidade. Um pouco não, né? Mostra bastante. Só que aquilo, futebol é psicológico e confiança. Às vezes confiança demais também é ruim. Eu acho que aquela cavadinha é confiança demais. Mas se ele teve confiança demais é porque ele tem confiança, e essa confiança é que faz ele acertar um baita de um passo pro Verratti. O Ryan fala com o Diniz, pô, traz ele mais pra perto, traz o zagueiro mais pra cá. Basicamente a gente tem um atacante falando, cara, o zagueiro tá criando bem. É basicamente isso que a gente tem. Só que aí ele cria e ele entrega essa bola pro Verratti. O Verratti, ele, pô, todo mundo sabe, não tem muita mobilidade. Aqui eu vou fazer uma comparação completamente esdrúxula, tá? Vamos comparar o Verratti com o Haaland? Não tem como. A galera, muitas vezes, principalmente quem não assiste muito Manchester City, e eu sei que a comparação aqui é completamente descabida, tá? Mas presta atenção. O pessoal acha que o Haaland é um brucutu. É um cara que, ele faz gol, mas é só isso. Ele corre desengonçado, ele chuta torto, ele só faz gol. Cara, se você pega pra ver o Haaland, por exemplo, que muita gente, sem saber, acha que Haaland e Verratti é mais ou menos ali a mesma coisa, o Haaland, ele sai cara a cara com o goleiro, ele chuta a bola lá na trave pra depois entrar. Ele dá uma cavadinha. O Verratti, ele não tem esse requinte todo. Então, assim, o Verratti é realmente bem limitado. Sabe, muita gente acha que quase ele é a mesma coisa, porque o Haaland também ele é meio desengonçado e tal, mas cara a cara com gol é outra coisa. Existe uma tranquilidade, existe uma qualidade com os pés muito melhor, o que é óbvio, é o Haaland, tá ligado? Tá no Manchester City, olha o quanto que o Haaland ganha, enfim, mas o Verratti, ele é realmente bem limitado, e eu acho que para muitos jogos ele pode ser que seja bem útil, mas eu não sei se todos mais. E isso aqui não desfaz toda a história que ele já fez aqui no Vasco. Que história? Não ganhou título. Tem história. Porra, se não fosse esse maluco, a gente tinha caído. Tem história. Mas, cara, a cada jogo que passa, eu sinto que ele vem contribuindo menos. É claro que um jogo aqui, outro ali, ele faz um gol e aí vai lá e dá uma assistência e tal. Mas, no geral, eu acho que o Verratti vem numa queda e eu acho que tá passando da hora do Verratti deixar de ser titular do Vasco. A verdade é essa. Eu acho que ele pode muito bem aparecer no próximo jogo fazendo 3 gols, porque ele é um Verratti, ele não é péssimo, tá ligado? Mas, na média, quanto mais você olha, se você não analisar só um jogo, pega 3, 4, 5, eu sinto que a setinha dele tá sendo apontada para baixo. Enfim, aqui ele participa, quase faz gol, não faz. Depois que a gente tem o Paulo Henrique, que eu separo essa foto para pontuar que o Paulo Henrique é o cara que falha no último lance, que por causa dele a gente toma o gol. Eu acho que tá bem na conta do Paulo Henrique. Mas no geral, cara, ele fazia uma baita numa partida. E esse lance aqui do Verratti é graças ao Paulo Henrique. O Paulo Henrique, cara, em diferença de muitos ali, ele me passa uma segurança e, meu Deus do céu, péssimo dia pra falar isso, porque ele vai lá e erra depois. Mas quando alguém tenta sair no drible contra ele,
como o Neymar fez no 6-0, sabe aquele drible que você coloca na frente e tenta ganhar na velocidade? Cara, ele me passa uma confiança que eu sei que na velocidade ninguém vai ganhar desse maluco. E aí, como eu falei, péssimo dia pra ficar elogiando aqui, porque ele cagou depois, né? Mas muito bom jogador. Cagou no final, cagou. E aquilo, se ele não cagasse dessa forma, a verdade é que ele não estaria nem aqui com a gente. A real é essa. Muito bom jogador também erra. Errou aqui, faz parte, fazer o quê? Mas enfim, é isso mesmo. Depois, o que a gente tem, Lucas Freitas tomando cartão amarelo, se eu não me engano, estava pendurado. E aí, portanto, agora ele está suspenso. E ele sai logo depois, porque entra o Cuesta. Cara, o Freitas, ele carregou um piano ali, ele e o Hugo Moura, que o Hugo não jogou hoje, né? Hoje a gente teve Robert Renan no lugar do Hugo, o Hugo estava suspenso, agora a gente tem o Freitas. O próximo jogo é contra o Flamengo. A gente provavelmente vai ter o quê? Cuesta, da seleção colombiana, e Robert Renan. Se pá que foi bom. Se pá. Talvez, provavelmente, eu acho que deu bom. Então, assim, o Freitas, cara, ele fez bons jogos no meio desse caminho aí, fez jogos ruins também, mas agora ele obrigatoriamente, se eu tiver certo, se ele de fato estava pendurado, o que eu acho que estava, ele obrigatoriamente dará espaço ao que provavelmente será o Cuesta. Talvez seja boa notícia. E eu falo talvez, gente, porque hoje a fase do Flamengo, a gente nunca dá pra saber o que vem por aí. Mas enfim, ele sai aqui, entra o Cuesta, e aqui, cara, o Diniz, ele teve o que tava sendo a sorte da noite. O Cauã chega numa disputa antes que o jogador do Jorginho, é isso mesmo? Rodriguinho, jogador do Ceará. E aqui ele sola, o jogador do Ceará sola o Cauã, cartão vermelho. E aqui, basicamente, o Diniz estava ganhando o dia. Eu acho que, gente, existia uma obrigação implícita de vitória do Vasco. Até para aproveitar a boa fase vinda da Copa do Brasil e tal, e visando principalmente o que vem depois. Daqui a pouco eu falo quais serão os 4 próximos jogos do Vasco, mas assim, antecipando, só tem merda, só tem pedreira. Então o Diniz dá a sorte aqui de um cartão vermelho, o Vasco passa a ter um homem a mais, o jogo, obviamente, por conta desse cartão, dessa expulsão, fica mais fácil, e aí, ficando mais fácil, gol do Vasco, Cuesta, o zagueiro que tinha acabado de entrar, ele vai lá e, cara, olha só, num baita lance do Andrés Gomes lá pela lateral, numa vitalidade absurda, cruzou na área, e o Cuesta vai lá e só completa, faz o gol, sai aqui comemorando. Não dá pra dizer muita coisa do Cuesta, a não ser que, pô, entrou bem, tá ligado? É aquilo aí, legal, bacana, fez o gol. O Andrés Gomes, eu acho que eu quero ver mais esse maluco em campo. O Andrés Gomes, ele me parece, assim como o Paulo Henrique, tem um físico bem acima da curva. O que esse maluco corre é assim, é um absurdo. Ele parece ter uma saúde, um físico invejável, tá ligado? E aí, ele faz o lance acontecer, o Cuesta entra aqui, já sendo importante e tal. Falando em físico, o Cuesta como um maluco que... Isso aqui é uma montanha, o que tem de músculo aqui é um absurdo. Enfim, a importância de contratar bem. Eu considero que a janela do Vasco não foi perfeita, mas o Vasco melhorou o próprio time. Inclusive, no último vídeo eu falei, pô, o Vasco fez 4 contratações, eu citei 4 pessoas e não citei o Andrés Gomes, que aqui faz o lance do gol pro Cuesta marcar. O Andrés Gomes é outro que tá sendo, eu acho que pouco aproveitado pelo Diniz. Eu acho que o Diniz tem colocado ele menos do que eu gostaria, tá ligado? Mas esse moleque, mais uma vez, entra aproveitando a oportunidade. Ele tinha entrado contra o Corinthians, foi a estreia dele, deu uma assistência, dá mais uma assistência aqui. E assim, tem lance que é fácil e tem esse lance aqui. Esse lance tá completamente na conta dele, Andrés Gomes. Ele vai lá e corre que nem um maluco, que nem um cavalo, consegue ganhar na frente. Cara, tava tudo perfeito pra gente vir aqui e falar, pô, aos trancos e barrancos, contando com a sorte de um cartão vermelho, a gente ganha dentro de casa boa, né? Não. Depois o Coutinho sai, como eu disse, um baita jogo do Coutinho. A gente pode até começar a entrar aí em conversas de seleção. Eu já vejo uma galera aí falando de Coutinho na seleção brasileira. Opinião sincera, eu acho que é pouco provável de acontecer, certo? Eu acho que eu precisaria ver mais tempo de constância. Agora, uma coisa é verdade. O Neymar apresentando o que o Coutinho está apresentando, a gente estaria cobrando o Neymar na seleção. Então isso precisa ser colocado. Mas enfim, ele não aguenta ficar até o finalzinho do jogo, mas ele vai até mais, se eu não me engano, ele chegou nos 39, 40, ele fica mais tempo em campo hoje e ele fica jogando bem. Só que depois, gol aos 49 do segundo tempo. Vou pegar a caneta aqui porque olha só, a bola fica, não sei quem vai, não sei quem foi, o Paulo Henrique deixa passar, chuta, rebote, gol. O time do Diniz toma um empate
quase aos 50 do segundo. Cara, assim, o Vasco tem muito problema defensivo. Esse jogo, a gente entregou 2 gols. O Paulo Henrique, que é um baita no jogador, cagou aqui. E aí, cara, eu acho que... Eu não sei se a galera vai falar tanto do Diniz assim, mas eu acho que a gente deveria olhar um pouco pro Fernando Diniz, que classificou a gente na Copa do Brasil, é verdade. Mas assim, até que ponto o Diniz não tem culpa da gente estar na posição que a gente está na tabela? Cara, o Diniz, ele é um cara que em Brasileirão, e não só pelo Vasco, mas todos os times que ele já passou, cara, o Diniz tem um retrospecto horroroso em pontos corridos. E hoje, mais uma vez, ele faz um jogo decepcionante. E é tão decepcionante que o Vasco, talvez, se não fosse o cartão vermelho, nem conseguiria fazer o segundo gol, porque o Vasco melhora após ter um homem a mais em campo. Então, assim, eu acho que o segundo gol do Vasco já é muito contando com a sorte da expulsão, porque o jogador do Ceará foi burro de ganhar a expulsão ali, era um lance que provavelmente não daria em nada, tá ligado? Mas ele vai lá e é burro, e aí o Vasco consegue chegar no 2-1, só que consegue entregar também. É claro que tem erro individual e tal, mas no primeiro gol, como eu falei, eu acho que tem muito daquela vontade do Diniz de tocar a bola demais, o que muitas das vezes é legal, mas cara, tem hora que basta chutar pra frente e seja o que Deus quiser, tá ligado? Se tivesse chutado, a gente provavelmente não teria tomado o primeiro. O segundo é foda cobrar do Diniz, porque é um erro de um jogador dentro de campo, mas cara, tava 2-1 a partida, né? E assim, a gente não conseguiu fazer o resultado. A gente estava com o jogo vivo até o finalzinho, contando com a sorte, e a sorte costuma não caminhar lado a lado com o Vasco, não caminhou, a gente toma um empate. Estamos ali, assim, na risca da zona de rebaixamento. Cara, o histórico do Diniz em Campeonato Brasileiro, sendo o Vasco um time que tá ali realmente na briga contra o rebaixamento, é algo bem complicado. Eu acho que a gente tem que olhar com atenção para o Fernando Diniz em Brasileirão. É claro que, como eu já falei em vídeos passados, existe ali aquela esperança de melhora com base nas contratações, tá chegando zagueiro e tal, Robert Renan já tá jogando bem, agora o Cuesta estreia com gol também, aquela coisa massa e tal, tem Andrés Gomes para começar a jogar mais, tem Matheus França no banco, mas tem que crescer, porque o Diniz, ele não tem um histórico bom. A gente tem que ficar de olho nisso. Porque, cara, eu acho que tem muito time ruim nesse Brasileirão, tá? A verdade é essa. Porque se não fosse isso, o Vasco estaria na zona. Péssimo final de domingo. Inclusive, outro problema, tá? Pô, por que domingo, 8h30 da noite, começa o jogo? Agora são 10h51, tá acabando o jogo. É só eu que acho do bagulho uma bosta, enfim, é isso. Vejo vocês amanhã em live, lá na Twitch, completamente de graça. Cola com a gente em live, 18 horas estaremos ao vivo. Nós estamos juntos, link da live aqui embaixo.